Olá, estamos aqui de novo, juntos, hoje para falarmos dos nossos filhos, das nossas crianças, né? A quem depositamos no começo uma opção de poesia, uma opção de coisas para termos os nossos filhos, né? E depois olhamos para eles assim e dizemos: vocês são amáveis, vocês são as coisas melhores que eu tenho na nossa vida e temos na vida. Mas também olhamos e dizemos: vocês são irritantes, né? Porque a criança tem lá as suas peculiaridades e vamos falar de algumas, né? Nós atravessamos fases denominadas de infância, pré-adolescência, depois adolescência junto com a puberdade, que é a fase hormonal, e depois a fase de adultos. Bom, os adultos nada mais são do que as crianças que nós produzimos. Em grande parte da formação da sua personalidade, nós, e quando digo nós, os pais, é que fazem esses filhos serem o que são. Existem os estímulos externos, a escola, instituições a que pertencem, lazer, prazer, sociedade, e que ajuda a fazer a montagem dessa pirâmide que nós chamamos de a vida adulta, não é? Mas a base da pirâmide está sempre na infância, que podemos dividir entre primeira e segunda infância como quiserem. Então, palavra de pai, palavra de mãe, tem internalizada, tem uma força impressionante depois na vida adulta, que é fechando aquela pirâmide. Ok? Conseguiram entender isso? Porque é a partir daí que nós podemos fazer essa reflexão que estou levando você, né, a fazer comigo. Bom, então, o neném nasce, até o 4º mês, mais ou menos, ele só conhece a mãe pelo cheiro, pelo tato, muito pouco pela voz, mas é uma inter-relação. Esse neném, nessa fase, ele é único na vida dele. Só existe ele e o mundo é ele. A partir do 6º mês, ele começa a entender que o mundo não é só ele, que já tem algumas coisas juntas. Ouve som, define cores, aí ele já reconhece o pai. Aquele sorrisozinho que ele dava antes para o pai nada mais é do que um sorriso que não era de reconhecimento e sim um sorriso automático, né? Mas a partir do 6º mês está ali, aquele cidadão que tem uma voz grave, etc, tudo mais, falou: opa, tem outra pessoa junto comigo, é o pai. Bom, temos que então, a partir daí, fazer uma interação, uma vida a dois, né? Nós e a criança, pai e filho, mãe e filho, ou filha, né? Bom, nesse momento começamos então definidamente essa formação por informação que nós damos aos nossos filhos. Fazendo bem claro o sim e o não, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim, o que é correto, o que é incorreto. A criança tem desde cedo que entender isso. Nós falamos muito em falar com a criança. É preciso, mas se você pega uma criança de 3 anos de idade, colocar em cima da cadeira e olhar para ela e falar: você não pode fazer mais isso, 10 minutos depois ela vai estar fazendo. Ela não tem ainda condições suficientes de análise daquilo para deixar de fazer. Ela é movida muito mais por instinto, não é? E por vontade. Então é preciso, nesse momento, começar a passar para a criança o que nós chamamos de senso de autoridade. O que é senso de autoridade? Nada mais é do que a chamada obediência, né? A obediência, para você conquistar, ela precisa de algumas coisas. Por exemplo, energia, não é? A decisão e depois acolhimento. Então, segura no braço, com a mão firme, não faça mais isso, principalmente se estiver ali na altura dos 3 anos, mais ou menos, né? Depois aí, solta aquela força que você teve, que é a energia, sorria e diz: não faça mais isso porque está errado. Mamãe ou papai não gosta. Aí vem um acolhimento, um beijo na face. O que é que ela aprendeu? Que aquilo que está fazendo está errado e não é porque o pai e a mãe não gostam. Mamãe não gosta que você faz isso. Tá, a hora que a mamãe não estiver perto, eu faço porque eu gosto.
não é? Então a referência está errado ou está certo, ok? Não é mamãe não gosta. Bom, momentos depois dessa relação que você definiu para ele quem é a autoridade em casa, ele não vai fazer as coisas fora de casa, mesmo que você não esteja perto. Ele não vai fazer porque ele aprende a definir o certo do errado. E mais ainda, você transmite a ele o que nós chamamos de segurança. Criança precisa ter segurança. Precisa saber o endereço, onde mora, quem é o pai, quem é a mãe. Quando eu falo quem, é reconhecimento. Não importa se é o pai biológico, mãe biológica, com quem ele vive, é reconhecimento como autoridade, não é? Investida desses nomes. Não é? Então, a criança precisa disso. Segurança. Criança insegura, birrenta, porque birro é chantagem. Criança insegura, não sabe o que faz. Criança insegura, não define o que quer ser. Criança insegura. Quando você estiver longe, pai e mãe, eles entram em pânico, não é? Porque eu não sei o que está acontecendo. Então, veja bem, e para fecharmos, eu quero dizer o seguinte, isso reflete naquilo que a gente chama educação. Nossa, como essa criança é educadinha, não é? Na verdade, ela está só refletindo aquilo que internalizou do pai e da mãe, no sentido do certo, errado, pode, não pode, devo ou não devo, mesmo que o pai e a mãe não estejam perto. É preciso ter senso de autoridade. Se na hora que eles estiverem longe, eu vou deitar e rolar, não é verdade? Porque a mamãe não gosta, mas eu gosto. Então, não corrijam dizendo, não faça isso porque o papai não gosta. E não digam, a hora que seu pai chegar, eu vou te dizer, vou contar para ele o que você está falando. Você acabou de transformar o pai numa figura demoníaca, alguém que vai chegar em casa e vai punir. E pai não é só punição. Pai é também amor e sempre vai ser. Ok? Então ficamos aí nesse pedacinho da infância para dizermos, autoridade você conquista e, de uma certa forma, impõe à criança. Não é a escola que dá educação. É isso aqui que eu queria fechar dizendo. A escola dá informação e formação e aprimora a educação que você dá em casa. Mas quem dá educação é pai e mãe, não é? Ou aquelas pessoas que representam essa figura quando do crescimento da sua criança. Ok? Até mais. Estaremos juntos no outro dia.